Olá, tudo bem com você? Eu sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre estratégias para lidar com pensamentos de ansiedade. Os transtornos ansiosos, eles geralmente, os pensamentos são mais voltados para o lado negativo. A pessoa ela fica com medo catastrófico. A pessoa ansiosa, ela sempre fica voltada o pensamento dela para o futuro, como se alguma coisa ruim estivesse para acontecer, e normalmente a pessoa ela acaba esquecendo de viver o presente, porque ela vai lá no futuro resolver um problema que ainda nem aconteceu, mas ela tem medo que aconteça. Então ela vai lá para tentar já resolver. Então acaba ficando preocupada, acaba tirando a atenção do momento presente, e isso gera uma situação desconfortável. Por quê? Porque a pessoa não consegue se desprender disso. É mais difícil, porque ela sempre quer ter, entre aspas, um controle da situação. Né? Então, e por que que isso é tão forte? Por quê? Porque o pensamento não vem sozinho. Junto com o pensamento vem a emoção. A emoção ela vem para reafirmar aqueles pensamentos. Então, se eu tenho um pensamento positivo, eu vou sentir uma emoção correspondente àquele pensamento positivo. Se eu tenho um pensamento negativo, ele também vai ser correspondente à emoção que eu estou sentindo, que vai ser negativa. Então, se eu tenho pensamento negativo, a emoção negativa. O que vai acontecer? Pessoas ansiosas, elas ficam extremamente preocupadas, elas gostam de ter um controle maior, de ter certeza, busca por certezas. E isso é difícil. Essas certezas na nossa vida, nem tudo nós temos certeza, né? Então, por isso que é importante trabalhar esses pensamentos negativos, trabalhar esses pensamentos para não ficar refém deles. Uma das estratégias é esse confrontamento, confrontar o pensamento. Nós temos o poder de quê? De fazer troca de pensamento, nós temos o poder de questionar os nossos pensamentos. Quando nós questionamos, nós duvidamos daquele pensamento. Nós temos em torno de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Se ele estiver negativo, ele vai atrapalhar a minha realidade, a minha forma de ver o mundo, de ver as pessoas e de me ver também. Então é importante a gente refletir o poder que tem o pensamento na nossa vida, porque, como eu falei, ele não vem sozinho, a emoção vem para reafirmar. Então é isso que acaba impulsionando. Quando você duvida, então quais são as evidências que esse pensamento é real? Baseado em que esse pensamento ele é real? Ele pode acontecer na realidade? Faz sentido eu pensar isso? Qual a probabilidade, qual a possibilidade desse pensamento acontecer na realidade? Porque a nível de pensamento tudo pode acontecer. Agora, na realidade, nem tudo acontece. Então é importante a gente trazer isso à tona, trazer esse questionamento. Para quê? Para a gente se aproximar mais da realidade e deixar de ser refém dos pensamentos. Porque os pensamentos, eles vêm na nossa cabeça, é como se eles brotassem na nossa cabeça, né? Existe o pensamento automático, ele vem, não depende de eu querer ou não, ele vem à minha cabeça. Mas o mais importante é o que eu faço com isso. Aí é importante a gente saber o que a gente faz com isso. Então, questionar, duvidar, trazer para a realidade. Se eu perceber que, chegando à conclusão de todo esse questionamento, não faz sentido e ainda está me perturbando aquele pensamento, eu posso fazer troca de pensamento. Eu troco um pensamento ruim por um bom. Mas como? Geralmente a gente faz troca de pensamento. Para dar certo, você tem que colocar um pensamento bom no mesmo nível daquele pensamento catastrófico. Por quê? Porque tá tirando meu sono, às vezes ele tá tirando boa parte do meu dia. Por quê? Porque eu tô ali com medo que aquilo aconteça, ou preocupada com se aquilo possa acontecer. Então, tá vendo que a minha preocupação é grande? Então, a minha troca de pensamento, ela tem que ser igual para poder dar certo. Então, eu posso lembrar de alguma coisa muito boa, ou eu posso focar em alguma coisa que eu quero muito. Então, buscar lembranças para fazer essa troca de pensamento, né? Coisas que já aconteceram que foram muito boas, muito importantes na minha vida. Pode ser no mesmo nível, aí é mais fácil de eu conseguir fazer essa troca de pensamento.
ou eu pensar numa coisa que eu quero muito e como que vai ser a estratégia para eu conseguir esse ideal, esse sonho que eu quero. Por quê? Porque daí eu tiro o foco daquilo que estava me preocupando. Aí eu consigo fazer troca de pensamento. Tiro de algo ruim, eu troco por um bom. Mas ele tem que ser no mesmo nível, porque senão eu não consigo fazer essa troca. Tá certo? Na terapia é mais fácil que a gente consegue trabalhar de forma individualizada, né, personalizada, para ver qual pensamento que é mais forte, qual pensamento que eu me identifico mais. Então é importante a gente perceber que a gente pode fazer troca de pensamento e assim a gente vai começando a sair do padrão do pensamento negativo, de estar nesse hiperfoco negativo e começar a buscar mais coerência na realidade. Para quê? Para que eu consiga lidar melhor, né, no meu dia a dia, com as atividades que eu preciso fazer. Por quê? Porque os pensamentos, eles são negativos, por quê? Para nos proteger. Então, tem uma finalidade. Só que esse questionamento ajuda a mostrar e me acalmar. Quando a gente faz diálogo interno, eu conversar comigo mesma, me acalmar, entender o que está acontecendo, questionar, né, esses pensamentos. Por quê? Porque eu vou conversar comigo mesma no sentido de que, às vezes, o meu corpo percebeu um perigo, mas a minha consciência não. Né? Então, o pensamento negativo, ele está prevendo que alguma coisa ruim venha acontecer, ou seja, para me proteger, para minha proteção. E quando eu aprendo a fazer o diálogo interno, que é uma outra estratégia, o que acontece? Eu começo a confiar em mim, me reconectar comigo mesma, fazendo com que eu aprenda a me acalmar e comece a desacelerar. Eu não acredite em todo e qualquer pensamento que vem à minha cabeça. Por quê? Porque eu fiz esse filtro, eu fiz essa divisão entre probabilidade e possibilidade daqueles pensamentos negativos acontecerem. Isso ajuda muito a gente enfrentar e reduzir a ansiedade, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, comente, curta, compartilhe e muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.